Em setembro de 1809, quando Rafael Semmes nasce, o sul dos Estados Unidos ainda é um mundo de rios largos e estradas ruins, de algodão, que enriquece alguns e prende muitos, de cidades portuárias que cheiram a madeira úmida, melaço e sal. Ele vem ao mundo em Maryland, numa América que já aprendeu a olhar para o mar como fronteira e como promessa, mas também como ameaça. A costa atlântica é uma linha viva, tempestades que arrancam mastros, bancos de areia que engolem cascos e, ao longe, a lembrança recente de guerras em que navios decidem destinos. O menino cresce num país que ainda está se definindo. E cresce também num ambiente em que a honra pessoal e a disciplina são mais do que palavras bonitas. São moeda social, são escudo, são arma. A vida não lhe dá um começo confortável. Semmes fica órfão cedo e é criado por parentes. Esse detalhe, que em biografias aparece como nota de rodapé, pesa como âncora. A infância sem pai e mãe empurra o jovem para instituições e para regras, para uma ideia de carreira que ofereça estrutura. E o mar, para um rapaz ambicioso do início do século XIX, é uma dessas estruturas. Não é romantismo de vela branca no pôr do sol, é matemática de navegação, é hierarquia rígida, é aprender a obedecer antes de mandar. É, sobretudo, um caminho de ascensão num país em expansão. Ele vai para o sul profundo, para Mobile, no Alabama. E Mobile não é apenas um ponto no mapa. É um porto que respira comércio, um lugar onde a água do Golfo encontra o interior por rios e baías, onde se fala de fretes, de seguros, de cargas, de preços, em Nova York e Liverpool. Ali, o mar não é paisagem, é negócio, e é ali que Semmes se forma como homem do seu tempo. Um sulista, por adoção, um profissional que aprende a pensar em termos de rotas, mas e de risco, de oportunidade. Antes de ser capitão, ele é estudante de leis. Sim, leis. O futuro comandante de um cruzador corsário começa com códigos, argumentos, precedentes. Isso não é detalhe decorativo. Essa formação jurídica vai moldar a maneira como ele enxerga a guerra no mar. Não como caos, mas como um tabuleiro regulado por regras antigas, por costumes internacionais, por uma linha tênue entre o que é captura legítima e o que o inimigo chama de pirataria. Mas o mar puxa mais forte. Em 1826, ainda jovem, Semmes entra na Marinha dos Estados Unidos. A US Navy daquela época não é a máquina industrial que o mundo verá depois. É uma força relativamente pequena, espalhada por estações distantes, com navios que passam meses fora de casa, com oficiais que precisam ser navegadores, administradores, diplomatas improvisados e, quando necessário, combatentes. A vida de oficial é feita de rotina e de tensão, inspeções, exercícios de artilharia, manutenção constante, porque madeira apodrece, cordame cede, ferro enferruja e o mar cobra cada descuido com juros. O jovem Semmes aprende o ofício no ritmo do oceano, aprende a ler o céu, a desconfiar de calmarias, a respeitar ventos que mudam sem aviso, aprende que um navio é uma cidade flutuante onde tudo depende de disciplina. A água doce racionada, a comida que estraga, a doença que se espalha, a moral que oscila. Aprende também a linguagem silenciosa das marinhas, o modo como um comandante entra no convés, como olha para o horizonte, como fala pouco e exige muito. E, ao mesmo tempo, ele carrega consigo a mente de jurista, a necessidade de justificar, de enquadrar, de dar forma legal ao que, no fundo, é violência organizada. A Marinha dos EUA, nas décadas que antecedem a Guerra Civil, vive entre duas eras. Ainda há o mundo da vela, com suas manobras elegantes e sua dependência do vento, mas já se sente o cheiro do carvão e do vapor, a promessa de máquinas que não pedem licença ao clima. Oficiais como Semmes atravessam essa transição com uma mistura de fascínio e ceticismo.
O vapor dá poder, mas exige logística, carvão, depósitos, portos amigos. A vela dá autonomia, mas cobra paciência e habilidade. Esse dilema, autonomia versus dependência, vai perseguir Semes por toda a vida, mesmo quando ele estiver do outro lado, comandando um navio que vive de carvão e de oportunidades em portos neutros. Nos anos 1840, o país entra em guerra com o México. A Guerra Mexicano-Americana não é apenas uma disputa territorial, é um laboratório para a Marinha. Bloqueios, desembarques, apoio a operações terrestres, captura de portos. Para um oficial, é a chance de provar competência sob pressão real. Semes participa desse mundo de operações costeiras e de logística de guerra, onde o mar é estrada e arma. Ele vê como um bloqueio pode estrangular uma economia, como a presença de navios diante de um porto muda a política local, como a guerra no mar não precisa de grandes batalhas para ser decisiva. Às vezes, basta impedir que mercadorias entrem e saiam, basta tornar o comércio caro, inseguro, nervoso, e é aí que a mente jurídica volta a aparecer. Porque guerra no mar, especialmente para uma nação que depende de comércio, sempre esbarra em direito internacional, em neutralidade, em reclamações diplomáticas. O oficial que entende isso tem vantagem. Ele sabe onde pode apertar sem provocar uma crise maior. Sabe como justificar uma captura. Sabe como escrever relatórios que soem corretos, quase inevitáveis. Semes aprende a escrever, e escreve muito. Mais tarde, ele vai publicar memórias e argumentos, vai disputar a narrativa do que fez, mas essa habilidade nasce cedo, na burocracia naval, nos diários de bordo, nas cartas oficiais, na necessidade de registrar tudo. Latitude, vento, avarias, disciplina, punições, encontros com outros navios. A carreira avança. Semes não é um aventureiro sem freio, é um profissional. E isso importa porque, quando a guerra civil estourar, ele não será um capitão improvisado. Ele será um homem que conhece a marinha dos EUA por dentro. Seus procedimentos, seus padrões de treinamento, sua cultura de comando. Ele saberá como pensa o inimigo, porque ele foi o inimigo. Ou melhor, ele foi parte da mesma instituição antes de ela se dividir. Enquanto isso, o país racha lentamente. Décadas de disputas sobre escravidão, economia, poder federal e autonomia dos estados. O norte industrializa. O sul se ancora no algodão e na mão de obra escravizada. Portos como Mobile e Nova Orleans olham para o Atlântico e veem a Europa como parceira comercial. Cidades do norte olham para fábricas, ferrovias, bancos. A política vira um campo minado. E, para oficiais da Marinha, a tensão é particularmente cruel. A Marinha é federal, é uma instituição nacional. O uniforme é o mesmo em Boston e em Charleston. A bandeira é a mesma, mas as lealdades pessoais, família, estado, região, começam a puxar como correntes em direções opostas. Semes, sulista por vida e por convicção, observa esse processo com olhos de homem que acredita em ordem e em hierarquia, mas também em direitos dos estados. Ele não é um político de palanque, é um oficial e advogado, alguém que prefere argumentos e códigos a gritos. Ainda assim, a maré sobe. Em 1860, Abraham Lincoln é eleito. Para muitos no Sul, isso soa como sentença. A secessão começa. E, de repente, a pergunta que nenhum oficial quer enfrentar se torna inevitável. A quem pertence sua lealdade quando a nação se parte? Em 1861, Semes renuncia à Marinha dos Estados Unidos. Esse gesto, seco no papel, é um terremoto pessoal. Renunciar significa abandonar uma carreira construída por décadas, abandonar colegas, abandonar uma identidade profissional. Significa também apostar que um novo país, a Confederação, vai conseguir criar instituições do zero, inclusive uma marinha capaz de enfrentar a potência industrial do norte.
É uma aposta ousada, quase temerária. Porque o Sul tem portos, tem marinheiros, tem tradição marítima em alguns pontos, mas não tem a infraestrutura naval do Norte. Não tem estaleiros em escala comparável. Não tem fábricas para canhões e máquinas a vapor em quantidade. Não tem, principalmente, tempo. A Confederação precisa de soluções assimétricas. Não pode competir navio por navio, linha por linha. Precisa ferir onde dói. No comércio, no seguro, no frete, na confiança. Precisa transformar o oceano num lugar de medo para mercantes da União. E aí entra o tipo de guerra que SEMES, com sua formação jurídica e naval, está pronto para abraçar. A guerra de corso, a captura de navios mercantes sob regras específicas, com prêmios, tribunais de presas, documentos, formalidades. Uma guerra que, para quem a pratica, pode ser apresentada como legal e honrosa, mas para quem a sofre, parece banditismo elegante. O primeiro grande palco de SEMES na Confederação é esse Sumter. O Sumter não é um monstro de aço, é um navio que nasce de improviso, adaçado, armado às pressas. E ainda assim, ele carrega uma ideia poderosa. Se não dá para quebrar o bloqueio da União com esquadras, dá para escapar por frestas e atacar o comércio onde ele é vulnerável. O Sumter sai para o mar em 1861 e começa a caçar. E caçar, nesse contexto, não é apenas encontrar um navio e atirar. É um trabalho de inteligência e paciência, é conhecer rotas comerciais, épocas de safra, padrões de vento. É imaginar onde um mercante vai estar daqui a uma semana. É ler jornais em portos neutros, ouvir boatos em tavernas, subornar informantes, interpretar listas de carga. É também administrar o próprio navio como predador, manter caldeiras prontas, economizar carvão, preservar o casco, evitar encontros desnecessários com navios de guerra inimigos. A rotina do corso tem um ritual quase mecânico. No horizonte, uma vela ou uma coluna de fumaça, aproximação cuidadosa, um tiro de advertência, às vezes apenas um disparo para o alto. O mercante reduz, resignado, porque sabe que não tem como correr de um navio armado e mais rápido. Em seguida, a parte burocrática, embarcar uma equipe, verificar papéis, confirmar bandeira, carga, destino. O comandante corsário precisa de provas, precisa de documentos, precisa, se quiser manter a aparência de legalidade, tratar a tripulação capturada com correção. E então, vem o gesto que marca a guerra econômica. Retirar a tripulação, tomar o que for útil, carvão, comida, cordame, e destruir o casco, queimar, afundar, transformar madeira e mercadoria em fumaça e cinzas. Não é uma batalha gloriosa, é uma execução administrativa. SEMES se destaca nesse tipo de guerra porque ele entende o teatro e a contabilidade. Teatro, a imagem de um navio, confederado, aparecendo onde não deveria estar, humilhando a União em águas distantes, criando manchetes. Contabilidade, cada mercante destruído é dinheiro perdido, é prêmio de seguro que sobe, é frete que encarece, é armador que hesita, é capitão que muda a rota, é carga que atrasa. O impacto não está apenas no casco queimado, está no nervo do comércio, mas o Sumter também ensina limites. Um corsário vive de portos neutros, e portos neutros são uma corda bamba. A neutralidade é uma palavra bonita, que na prática significa regras irritantes. Quanto tempo um navio beligerante pode ficar? Quanto carvão pode comprar? Que reparos pode fazer? Se pode recrutar tripulação? E significa também olhos atentos. Cônsules da União, agentes, diplomatas, jornais. Cada escala é risco. Cada saco de carvão comprado é um rastro. Cada marinheiro recrutado é uma história que pode vazar. O Sumter é perseguido. A União aprende rápido. Navios federais começam a caçar, a cruzar rotas, a esperar em saídas de portos. E SEMES aprende outra lição. A fumaça de carvão no horizonte pode ser vida ou morte. Fumaça significa vapor, significa velocidade,
significa que alguém pode escolher o momento do encontro. Para um corsário, ver fumaça ao longe é sentir o estômago apertar e a mente acelerar. É caça ou caçador? É mercante gordo e lento? Ou é um navio de guerra com canhões e disciplina? E muitas vezes só dá para saber quando já é tarde. A campanha do Sumter, apesar de ousada, acaba encurralada por essa realidade. Sem um porto seguro, sem doca própria, sem capacidade de reparo profundo, um navio se desgasta. Máquinas vibram, eixos sofrem, casco acumula incrustações que reduzem velocidade. Tripulação cansa. E a perseguição constante transforma cada decisão em cálculo de sobrevivência. O Sumter termina internado em porto estrangeiro, uma espécie de prisão elegante, onde o navio não pode continuar a guerra e o inimigo não pode capturá-lo, sem violar neutralidade. Para Semmes, isso é frustração e aprendizado. Ele vê na prática que a guerra de corso pode ser brilhante, mas depende de uma logística invisível. Carvão, reparos, informação, diplomacia. E, no entanto, a Confederação precisa exatamente disso. De um corsário melhor, mais rápido, mais resistente, mais bem armado. Um navio que não seja improviso, mas projeto. Um navio que possa cruzar oceanos, aparecer no Caribe, no Atlântico Sul, no Índico e sempre escapar. Um navio que transforme a guerra econômica em sistema. Para isso, o Sul olha para onde tem capacidade industrial. Para a Europa, especialmente para o Reino Unido, com seus estaleiros, suas máquinas, sua tradição naval. Só que aí entra outra camada de complexidade, a neutralidade britânica, a diplomacia, a vigilância da União. Construir um navio de guerra confederado em estaleiro britânico é uma operação de sombras, de nomes falsos, de contratos cuidadosamente redigidos, de navio mercante que, na verdade, nasce pronto para receber canhões. Semmes, com sua mistura de oficial e advogado, é o homem ideal para esse mundo. Ele sabe falar com agentes, sabe negociar, sabe manter a aparência de legalidade enquanto prepara a violação do espírito da neutralidade. Ele entende que, no século XIX, a guerra não é apenas canhão, é papel timbrado, é despacho diplomático, é manchete de jornal em Londres. E ele entende que a Confederação, isolada e bloqueada, precisa vencer também no campo da percepção, parecer legítima, parecer um Estado, não uma rebelião. Antes de chegar ao navio que o tornará famoso, Semmes já carrega uma reputação. Para o Sul, ele é um profissional competente, um homem que levou a guerra ao comércio inimigo quando parecia impossível. Para o Norte, ele é um predador, alguém que ataca a propriedade civil e foge de combate de verdade. Essa tensão moral é o coração da figura. Semmes se vê como oficial honrado, praticando uma forma reconhecida de guerra marítima. Seus inimigos o veem como pirata de luvas brancas. E no meio estão marinheiros mercantes, homens comuns, que de repente se veem parados no oceano, olhando seu navio ser esvaziado e incendiado, enquanto a fumaça sobe e o mundo deles vira cinza. A personalidade de Semmes se revela nesses detalhes. Ele é disciplinado, mas não é um bruto. Ele valoriza a ordem, mas sabe que uma tripulação em navio corsário é diferente de uma tripulação regular. Corsários precisam de homens dispostos a longas viagens, a riscos, a uma vida de caça. Muitas vezes são multinacionais. Americanos do Sul, irlandeses, ingleses, gente do mar que segue dinheiro e aventura. Manter disciplina nesse caldeirão exige mais do que gritos. Exige regras claras, punições consistentes e uma certa habilidade de liderança que mistura distância e pragmatismo. Ele também é um homem de escrita e de memória. Semmes registra, argumenta, constrói justificativas. Isso não é vaidade apenas, é arma, porque ele sabe que a guerra será julgada depois, por tribunais, por governos, por livros. Ele sabe que cada captura pode virar incidente diplomático.
e sabe que, se a Confederação perder, os vencedores escreverão a história com tinta grossa, então ele escreve com antecedência, como quem prepara a defesa. O ano de 1861 é um corte. A renúncia à Marinha dos EUA não é só troca de uniforme, é troca de mundo. A Marinha Federal tem estaleiros, arsenais, cadeias de suprimento. A Confederação tem improviso, coragem e falta de recursos. E ainda assim, Semmes escolhe esse lado. Não por impulso juvenil. Ele já é um homem maduro, mas por convicção regional e política. Ele se alinha ao destino do Sul, com tudo o que isso implica. E implica também aceitar uma forma de guerra que vai atingir civis, comércio, propriedade privada. Implica aceitar que sua fama virá não de grandes batalhas navais, mas de uma rotina repetida: interceptar, inspecionar, retirar tripulação, queimar. Há um detalhe quase sensorial que acompanha essa escolha: o cheiro do carvão. A era do vapor tem cheiro. Carvão suja mãos, roupa, pulmões, a fumaça denuncia posição. Um navio a vapor não é invisível. Ele deixa rastro no céu e, para um corsário, esse rastro é ao mesmo tempo poder e vulnerabilidade. Poder, porque dá velocidade e independência do vento. Vulnerabilidade, porque exige reabastecimento e denuncia presença. Semmes entra nessa era sabendo que cada tonelada de carvão é tempo de vida e que cada porto neutro é uma roleta. No início da guerra, o Norte impõe bloqueio aos portos confederados. O bloqueio é uma muralha móvel, feita de navios que patrulham entradas, capturam contrabandistas, sufocam exportações de algodão e importações de armas. Para o Sul, isso é asfixia lenta. Para Semmes, é também uma confirmação. Se o Norte usa o mar para estrangular, o Sul pode usar o mar para sangrar o comércio do Norte. Não é simetria, é vingança estratégica. O Sumter, com todas as suas limitações, prova que é possível. Prova que um único navio, se bem comandado, pode espalhar medo e obrigar a União a desviar recursos para a caça. Cada navio de guerra, enviado atrás de um corsário, é um navio a menos no bloqueio. Cada rumor de corsário em determinada rota faz mercantes mudarem caminho, atrasarem viagens, pagarem mais seguro. É uma guerra de nervos. E Semmes, com sua calma de oficial e sua mente de advogado, sabe jogar com nervos. Mas ele também aprende que o tempo é inimigo. Um corsário não pode ficar para sempre no mar sem doca. O casco se cobre de cracas e algas, perde velocidade. As máquinas precisam de manutenção, canhões precisam de limpeza e reparo. A tripulação adoece. E, enquanto isso, o inimigo aprende. A União tem telégrafo, tem rede consular, tem capacidade de coordenar caçadas em escala global. No começo, a caça é desorganizada, depois vira sistema. E Semmes sente essa mudança, como quem sente o vento virar antes da tempestade. Quando ele deixa o Sumter para trás e se prepara para o próximo passo, ele carrega duas coisas: experiência e ambição. Experiência de como operar sem porto, de como lidar com neutralidade, de como escapar de perseguição. Ambição de ter um navio melhor, um instrumento mais afiado. Ele não quer apenas repetir o Sumter, quer aperfeiçoar. Quer um navio que seja, ao mesmo tempo, rápido e resistente, capaz de cruzar oceanos e de manter a pressão por meses. Um navio que transforme a guerra de corso em campanha global, e enquanto isso, a guerra em terra se torna carnificina, batalhas gigantescas, listas de mortos, cidades em choque. Mas no mar, a guerra tem outro ritmo, mais silencioso, mais espaçado e, por isso mesmo, mais psicológico. Um mercante que sai de Nova York para Liverpool não sabe se vai encontrar um corsário confederado no meio do Atlântico. Ele olha para o horizonte e vê apenas água e céu e, de repente, uma coluna de fumaça, um ponto que cresce, um navio que se aproxima e a vida muda em minutos. Semmes entende esse poder do inesperado. Ele entende que o oceano é grande demais para ser policiado completamente, mas pequeno o suficiente
Para que o medo se espalhe, ele entende que a reputação é quase tão importante quanto os canhões. Se os armadores acreditam que há um predador solto, eles reagem. Se os jornais publicam capturas, o pânico cresce. E nesse jogo, o comandante é também um gestor de imagem, mesmo que não use essa palavra. A decisão de 1861, portanto, não é apenas mudar de lado. É escolher um tipo de guerra, é aceitar viver como nômade armado, dependente de carvão e de portos que não são seus, perseguido por navios mais numerosos. Com a necessidade constante de manter disciplina e moral, é aceitar que a vitória, se vier, será medida em navios mercantes queimados, em prêmios capturados, em seguros que sobem, e não em bandeiras hasteadas sobre fortalezas conquistadas. Semmes entra na confederação com a postura de quem acredita estar do lado certo da história, ou pelo menos do lado certo da sua história pessoal. Ele se vê como defensor de um princípio, de uma ordem regional, de uma interpretação da Constituição, mas o mar não liga para princípios. O mar cobra competência, cobra sorte, cobra logística e cobra, sobretudo, tempo. No convés de um navio, o tempo é marcado por sinos e turnos. 4 horas de vigia, 4 horas de descanso. O relógio do mar é implacável e Semmes, que já viveu décadas nesse ritmo, sabe que a guerra vai ser vencida por quem conseguir manter operações por mais tempo, por quem conseguir sustentar pressão sem quebrar. O norte tem indústria e números, o sul tem audácia e necessidade. Semmes se coloca no ponto onde audácia encontra método. Ele não é um corsário de taberna, desses que bebem rum e atiram por diversão. Ele é um oficial que acredita em regras. E é justamente isso que torna sua figura tão desconfortável para o inimigo. Ele não se comporta como bandido, mas faz um tipo de dano que parece banditismo. Ele captura, documenta, trata prisioneiros com correção relativa e depois queima o navio, tudo com frieza administrativa, tudo com a convicção de que está dentro do direito de guerra e, ao mesmo tempo, cada casco queimado é um golpe em gente que não está no campo de batalha, em comerciantes, em marinheiros civis, em famílias que dependem daquele frete. A partir desse ponto, a vida de Semmes se estreita como um canal. Ele já não é apenas Rafael Semmes, oficial da Marinha dos EUA, advogado, homem do Sul. Ele se torna uma peça de uma estratégia desesperada, e essa estratégia exige um navio que ainda não existe em águas confederadas. Um navio que terá de nascer longe, em estaleiro estrangeiro, sob disfarce, com diplomatas farejando e agentes federais tentando impedir cada parafuso. O caminho até esse navio começa com a experiência do Sumter e com a reputação que Semmes constrói em 1860 e em 1862. A de um comandante, capaz de fazer muito com pouco, capaz de transformar o oceano em campo de caça. Ele aprendeu a viver sem porto, aprendeu a negociar com neutralidade, aprendeu a sentir o perigo na fumaça de carvão no horizonte, aprendeu que no mar a guerra pode ser uma rotina metódica, parar um mercante, retirar a tripulação, queimar o casco, repetir, repetir, repetir. E, enquanto a União aperta o bloqueio e organiza a caça, enquanto o telégrafo encurta distâncias e a diplomacia vira arma, Semmes se prepara para dar o próximo salto, não mais com um navio improvisado, mas com um instrumento desenhado para ser fantasma e predador ao mesmo tempo. Um navio que, por um breve período, fará o comércio da União olhar para o horizonte com medo de uma simples mancha escura no céu, uma fumaça fina, carvão queimando e a certeza de que, em algum lugar, um comandante disciplinado e culto está transformando o oceano em tribunal e fogueira. Londres, 1862. A cidade é um organismo de fuligem e dinheiro, de carruagens que rangem sobre pedras molhadas, de chaminés que cospem um céu baixo, cinzento
e de docas onde o mundo inteiro parece caber em caixas, barris e fardos, o Império Britânico vive do mar como quem vive do próprio sangue. Navios entram e saem como glóbulos, levando algodão, trazendo manufaturas, espalhando correio, armas, boatos. E no meio desse fluxo, há uma guerra americana, que oficialmente não é problema deles, mas que na prática mexe com o preço do algodão, em Lancashire, com o humor dos banqueiros, com a política externa, com a opinião pública. É nesse cenário que a Confederação tenta fazer o impossível, construir em território neutro um navio de guerra que não pode existir. Não pode existir no papel, não pode existir no contrato, não pode existir na manchete, mas precisa existir no mar. Rafael Semmes chega a essa Europa como um homem que já sentiu o gosto da caça e o amargor do encurralamento. O Sumter lhe ensinou a arte e o limite. A arte, aparecer onde ninguém espera, cortar o comércio como quem corta uma artéria e desaparecer antes que o bisturi do inimigo alcance. O limite, um navio sem doca, é um corpo sem hospital, o casco se suja, a máquina se cansa, o metal aquece e dilata, a madeira trabalha, o vapor exige carvão como um vício. E portos neutros? Portos neutros são portas com trancas invisíveis. Você entra, mas não manda. Você compra, mas com restrição. Você repara, mas só o suficiente para não afundar na saída. E, sobretudo, você é observado. Semmes não é o tipo de comandante que se ilude com romantismo. Ele sabe que a guerra de corso, para ser estratégica, precisa de continuidade. Precisa de um navio que aguente meses, que seja rápido o bastante para escolher suas brigas e forte o bastante para impor respeito a mercantes armados. Precisa de um casco que não seja um improviso, mas um projeto, e a Confederação, sem indústria naval comparável à do Norte, olha para os estaleiros britânicos como quem olha para uma vitrine proibida. O nome que aparece nesse jogo de sombras é James Dunwoody Bullock, agente naval confederado na Europa, homem de contatos, de discrição e de paciência. Bullock entende o que Semmes entende. Não basta comprar canhões, é preciso comprar tempo, comprar distância, comprar a capacidade de transformar o oceano em território móvel, e isso se compra com ferro, madeira, vapor e com advogados. Porque a neutralidade britânica não é uma palavra vaga, é uma teia de leis. O Reino Unido, oficialmente, declara neutralidade na guerra civil. Isso significa que não pode permitir, em seus portos e estaleiros, a construção e o armamento de navios destinados a um beligerante. Se isso violar o Foreign Enlistment Act, a lei existe para impedir que o país seja arrastado para guerras alheias. Mas a lei também tem brechas, e brechas são convites para quem sabe escrever contratos. Então o navio nasce com outro rosto. Não é cruzador confederado. É navio mercante. É casco para uso comercial. É Henrica. Birkenhead, do outro lado do Mersey, em frente a Liverpool, é um lugar onde o martelo tem ritmo próprio. Estaleiros como o de John Laird, Sons Company, são fábricas de oceanos. Ali se molda madeira, se curva ferro, se encaixa quilha. E se calcula deslocamento, se decide o destino de homens que ainda nem nasceram. O Henrica começa a tomar forma como um casco elegante, comprido, feito para velocidade, um navio de hélice, com máquina a vapor, mas também com mastros e velame suficiente para cruzar longas distâncias, economizando carvão. Isso é crucial. Um corsário que depende só de vapor é um corsário acorrentado a depósitos de carvão. Um corsário que pode navegar à vela é um predador que sabe jejuar. O desenho do Henrica é uma resposta direta ao problema que Semmes viveu no Sumter. Autonomia. Velas para longas travessias, vapor para perseguição e fuga. Um casco que corta água com eficiência e espaço interno pensado não para conforto, mas para a guerra. Porões que podem receber carvão extra, compartimentos que podem acomodar munição, convés que pode suportar
recuo de canhões, mas no estaleiro, nada disso pode ser dito em voz alta. O navio é observado por olhos que não pertencem ao estaleiro. Agentes da União circulam por Liverpool, por Londres, por docas e cafés, anotando nomes, ouvindo conversas, lendo anúncios, tentando ligar pontos. O cônsul americano em Liverpool, Thomas H. Dudley, é um desses homens. Ele não tem canhões, mas tem papel e persistência. Ele escreve para Washington, pressiona autoridades britânicas, coleta depoimentos, tenta provar que aquele mercante é, na verdade, um navio de guerra em gestação, e aí começa uma corrida que não é de navios, mas de carimbos. A Confederação precisa tirar o casco do Reino Unido antes que a burocracia britânica, pressionada pela diplomacia americana, o apreenda. A União precisa convencer Londres de que a neutralidade está sendo violada. E Londres, por sua vez, precisa equilibrar interesses. Não quer guerra com os Estados Unidos, mas também não quer destruir sua própria indústria naval, nem irritar comerciantes que lucram com contratos e com o comércio indireto. Semmes, nesse momento, ainda não está no convés do Henrica. Ele é o comandante designado, o homem que dará alma ao casco. Mas a alma precisa de corpo. E o corpo precisa escapar do berço sem ser agarrado pela lei. O Henrica é lançado ao mar em 1862. Um lançamento é sempre espetáculo. O casco desliza, a água recebe, a multidão observa. Mas aqui, o espetáculo tem um subtexto nervoso. Cada dia conta, cada rumor conta. Cada carta que cruza o Atlântico pode ser uma sentença. Quando chega a hora de partir, o Henrica sai de Birkenhead sob pretexto de um cruzeiro de testes. É uma expressão inocente, quase rotineira. Navios novos precisam testar máquinas, ajustar caldeiras, verificar vibrações, calibrar leme. Só que nesse caso, o teste é também fuga. O navio deixa as águas britânicas antes que qualquer ordem de apreensão possa alcançá-lo com eficácia. E, ironicamente, a ordem chega tarde, tarde demais. O papel corre atrás do casco, mas o casco já está no horizonte. No mar, a neutralidade muda de textura. Em terra, ela é lei. No oceano, ela é distância. Semmes encontra seu navio fora do alcance direto das autoridades britânicas e o encontro tem algo de casamento arranjado. Um comandante e um casco que foram feitos um para o outro por necessidade. Ele sobe a bordo e vê, com olhos de profissional, o que importa: linhas do casco, arrumação do convés, espaço para manobra, qualidade da máquina, disciplina possível. Ele não está ali para admirar, está ali para usar. Mas um navio, por mais bem construído, não é arma sem dentes. Falta o armamento, falta munição. Falta, sobretudo, o ato formal, que transforma um casco em navio de guerra, o comissionamento, a bandeira, a tripulação juramentada, a cadeia de comando reconhecida, e isso não pode ser feito em território britânico. A Confederação precisa de um ponto no Atlântico onde possa, longe de olhos oficiais, colocar canhões a bordo e declarar: agora é guerra. O lugar escolhido são os Açores, arquipélago português, no meio do Atlântico, uma espécie de encruzilhada de ventos e rotas. Ali, em águas que não pertencem ao Reino Unido, o Henrica encontra navios de apoio que trazem o que falta: canhões, munição, suprimentos, uniformes, documentos. É uma logística que parece simples quando descrita em uma frase, mas que, na prática, é um balé de risco. Cada navio de apoio pode ser interceptado, cada encontro pode ser denunciado, cada atraso pode ser fatal, e então acontece o momento que Semmes esperou. O Henrica deixa de ser disfarce e vira a identidade. O nome muda, a bandeira muda, o mundo muda. C.S.S. Alabama. O nome não é casual. Alabama é estado, é porto, é mobile, é o sul que Semmes adotou como casa e causa. É também uma palavra que vai viajar mais do que muitos homens. Vai aparecer em jornais de Nova York, a Londres, de Havana, ao Rio de Janeiro, como sinônimo de ameaça. O comissionamento é um ritual de marinha, e rituais importam,
porque criam ordem no caos. Semes reúne a tripulação, lê a comissão, estabelece regras, define postos. Há homens ali que não são confederados por nascimento. Há britânicos, irlandeses, marinheiros que seguem salário. E aventura, a confederação, sem marinha grande, precisa recrutar onde pode. E isso cria um desafio que Semes conhece bem. Disciplina em tripulação heterogênea. Ele não pode comandar como se estivesse em um navio da US Navy, com tradição institucional sólida e carreira longa. Aqui a lealdade é mais frágil, o incentivo é mais material, o risco de indisciplina é real e, ainda assim, Semes impõe um padrão. Ele é rígido, metódico e faz questão de que o Alabama não pareça um bando armado flutuante. Ele quer que pareça, e seja, um navio de guerra. O Alabama é armado com uma combinação de peças que refletem a lógica do corso, canhões suficientes para intimidar e dominar mercantes, e para enfrentar, se necessário, navios menores. Mas não é um encouraçado, não é um navio de linha. Sua força está na velocidade, na surpresa, na escolha do terreno. E, acima de tudo, na capacidade de permanecer em movimento. Movimento é vida. Parar é morrer. A partir do momento em que o Alabama entra em operação, a guerra de Semes vira rotina. Uma rotina que, de tão repetida, ganha um caráter quase industrial. O oceano como estrada, o horizonte como tela, e de vez em quando a fumaça de carvão no horizonte, fina, escura, denunciando presença humana em um mundo de água. O método de Semes é simples e cruelmente eficiente. Ele não procura glória em duelos com navios de guerra. Ele procura efeito, ele procura mercantes, ele procura o ponto fraco do norte. O comércio que alimenta a indústria, o frete que sustenta o lucro, o seguro que transforma risco em número. Cada captura é um golpe que não aparece em mapas de batalha, mas aparece em balanços e em manchetes. Quando o Alabama avista um mercante, a aproximação é calculada. Às vezes, o navio confederado se disfarça, mantém bandeira neutra até o último momento, reduz, suspeita, a distância encurta. O mercante, pesado, carregado, não tem como correr. Um tiro de advertência, não para matar, mas para ordenar. A ordem no mar é feita de sinais e de pólvora. Então vem a parte jurídica, quase teatral, que Semes leva a sério. Ele envia um oficial com alguns homens para bordo do mercante. Eles pedem os papéis, registro, manifesto de carga, destino, origem. O comandante mercante muitas vezes tenta argumentar, tenta ganhar tempo, tenta esconder algo. Mas o jogo é desigual. Semes quer documentos porque documentos são munição diplomática. Ele quer poder dizer: capturei legitimamente, sob regras de guerra, um navio inimigo ou carregando carga inimiga. Ele quer, se possível, evitar que o mundo o veja como pirata. E, no entanto, o resultado é o mesmo para quem está no mercante. A tripulação é retirada. Às vezes, os prisioneiros são transferidos para o Alabama, que vira uma espécie de arca lotada de homens de diferentes navios, todos com o mesmo olhar. O olhar de quem perdeu o próprio mundo de madeira e lona. Às vezes, Semes libera o mercante sob fiança, com bond, uma promessa de pagamento posterior, dependendo das circunstâncias e do valor estratégico, mas na maioria das vezes, especialmente quando não há como enviar o prêmio a um porto confederado para julgamento, ele faz o que o corso sem infraestrutura exige: destrói. Queimar um navio não é um gesto instantâneo, é trabalho, é abrir porões, espalhar material inflamável, garantir que o fogo pegue onde deve pegar, é retirar o que interessa: carvão, comida, ferramentas, velas, cordame. Um corsário é também um saqueador logístico, porque vive do que captura, e então o fogo sobe. Primeiro, uma fumaça clara, depois escura. O casco estala, o calor distorce metal. A madeira, que passou meses ou anos enfrentando sal e tempestade, vira combustível, e o navio, que era sustento e salário,
vira fogueira no meio do Atlântico. A fumaça sobe e fica no ar como assinatura. Uma assinatura que pode ser vista por outros navios. Uma assinatura que pode ser denunciada em portos. Uma assinatura que diz, ele está por perto. Semmes sabe disso. Por isso, cada captura é também um risco. Quanto mais ele queima, mais ele se revela. Quanto mais ele se revela, mais a União concentra a caça. E a União caça com um tipo de poder que o Sul não tem. Rede de consulados, de informantes de telégrafo. Um mercante que chega a um porto e conta que viu o Alabama em tal latitude, em tal data, alimenta um mapa invisível. Um mapa que, em Washington, em Nova York, em bases navais vira ordens. Enviar tal navio para tal rota, reforçar tal patrulha, esperar em tal estreito. O Alabama, portanto, vive numa tensão constante entre necessidade e prudência, necessidade de capturar para causar efeito e para se abastecer, prudência para não ficar previsível e, acima de tudo, necessidade de carvão. Carvão é o coração negro do navio a vapor. Ele ocupa espaço, suja tudo, exige homens para carregá-lo, exige tempo para reabastecer. E reabastecer é vulnerabilidade. Um navio parado, recebendo carvão de barcaças, é um navio que não pode correr. Um navio que precisa de carvão em porto neutro é um navio que depende da boa vontade e das regras de um governo que não quer problemas. Semmes aprende a operar como um comerciante de guerra. Ele precisa saber onde pode comprar carvão sem ser impedido. Precisa saber quanto pode comprar sem violar neutralidade. Precisa negociar com agentes, com intermediários, com capitães de navios de carvão que não querem ser vistos como cúmplices. Precisa, às vezes, fazer o reabastecimento no mar, em encontros discretos, longe de olhos, e cada encontro desses é uma cena de tensão silenciosa. 2 navios lado a lado, mar mexido, cabos esticados, sacos e cestos passando, homens suados, carvão caindo na água, tempo correndo. Enquanto isso, a tripulação do Alabama se acostuma a uma vida que mistura monotonia e choque. Monotonia de dias em que só há mar, manutenção, exercícios, limpeza de armas, conserto de velas, inspeção de caldeiras. Choque de momentos em que, de repente, há um navio no horizonte e tudo vira ação. Postos de combate, manobra, tiro, abordagem, prisioneiros, fogo. Semmes mantém a disciplina com mão firme. Ele sabe que um corsário não pode se permitir desordem. Um motim, uma briga séria, uma embriaguez fora de controle, e o navio vira presa. E ele também sabe que a moral precisa de algum tipo de recompensa. O sistema de prêmios, a ideia de que capturas podem render dinheiro, é parte do combustível humano. Mas, sem portos confederados para levar prêmios, esse dinheiro vira promessa distante. Então a liderança precisa preencher o vazio com algo mais. Orgulho, reputação, a sensação de participar de uma campanha que faz o inimigo tremer, e o inimigo treme sim, não porque o Alabama vá afundar a economia do norte sozinho, mas porque ele introduz incerteza. O comércio odeia incerteza. O seguro odeia incerteza. O frete odeia incerteza. Um armador que calcula lucro precisa de previsibilidade. Semmes oferece o oposto, a possibilidade de que, em qualquer ponto do Atlântico, uma fumaça de carvão apareça e transforme uma viagem lucrativa em perda total. As primeiras capturas do Alabama, em 1862, espalham seu nome como pólvora. Jornais relatam navios queimados, tripulações resgatadas, cargas perdidas. Em portos, capitães mercantes conversam com ansiedade. Alguns começam a armar seus navios com canhões pequenos, mais para dissuadir do que para vencer. Outros mudam rotas, preferem caminhos mais longos, mais caros, mas teoricamente mais seguros. Outros esperam escolta, e escolta significa navios de guerra, desviados do bloqueio, exatamente o que a Confederação quer. Mas o Alabama não é apenas um navio, é um problema diplomático flutuante, porque ele foi construído no Reino Unido, e isso, cedo ou tarde, volta como sombra. A União não esquece,
Cada captura do Alabama é também um lembrete de que, em algum lugar, alguém permitiu que aquele casco nascesse. Em Washington, a irritação com Londres cresce. Em Londres, a preocupação cresce, porque a neutralidade britânica, se parecer falsa, pode virar motivo de crise internacional. E o governo britânico, que já tem seus próprios problemas e impérios para administrar, não quer ser arrastado para uma guerra com os Estados Unidos. Semmes, por sua vez, entende que sua campanha não é só naval, ela é política. Cada vez que ele entra em Porto Neutro, ele entra em palco. Há cônsules americanos prontos para protestar, há jornais prontos para escrever, há autoridades portuárias prontas para aplicar regras com rigor variável e há simpatizantes confederados, especialmente em alguns círculos britânicos, que veem o Sul com uma mistura de romantismo aristocrático e interesse econômico. O Alabama precisa de tripulação, e tripulação se recruta em portos. Mas recrutar em Porto Neutro é delicado. Oficialmente, é proibido alistar homens para um beligerante em território neutro. Na prática, marinheiros são marinheiros. Eles mudam de navio por salário, por oportunidade, por fuga de dívidas, por tédio. Semmes e seus oficiais precisam fazer isso sem fazer, precisam sugerir sem anunciar, precisam contratar para uma viagem sem dizer qual. E ainda assim, a União observa e protesta. Há também o problema dos prisioneiros. Um corsário que captura dezenas de navios, acumula dezenas, depois centenas de homens capturados. Alimentar, acomodar, manter ordem, evitar doença, isso vira um desafio logístico e humano. Semmes, que se vê como homem de honra naval, tende a tratar prisioneiros com correção relativa para os padrões da época, mas correção não elimina o fato. Aqueles homens estão presos, longe de casa, dependendo do inimigo para comer e sobreviver. E o Alabama não é um navio de transporte de prisioneiros. É um navio de guerra em campanha. Cada prisioneiro é peso, é boca, é risco de doença, é risco de tumulto. Então Semmes precisa, periodicamente, desembarcar prisioneiros em portos neutros, sob regras e negociações. E cada desembarque é mais um evento público. Mais uma chance de o mundo ver o Alabama, mais uma chance de o inimigo saber onde ele esteve. O paradoxo do corsário moderno é esse. Ele vive de invisibilidade, mas produz publicidade. Ele precisa ser fantasma, mas deixa rastros de fogo. No convés do Alabama, a vida tem sons específicos. O sopro das válvulas de vapor, o rangido do cordame, o estalo do convés sob botas, o metal dos canhões sendo limpo. E quando há captura, o som do mar batendo em botes que vão e voltam, carregando homens e papéis. O cheiro também é específico. Carvão, óleo, sal, madeira quente, fumaça de incêndio, um cheiro que gruda na roupa e na memória. Semmes, no centro disso, é um comandante que pensa como jurista e age como predador. Ele escreve relatórios, registra latitudes, descreve capturas com precisão. Ele quer que cada ato tenha forma. Forma é defesa, forma é narrativa. Forma é a diferença entre pirata e oficial. E ele sabe que, para o norte, essa diferença é irrelevante. O efeito é o mesmo. Navios queimados, cargas perdidas, homens à deriva em botes, esperando resgate. A campanha inicial do Alabama também revela algo sobre tecnologia e transição. O mundo naval está mudando rápido. O vapor encurta distâncias. O telégrafo encurta ainda mais. A informação viaja mais rápido do que um navio. Isso significa que, com o tempo, a União pode antecipar movimentos, pode fechar portos, pode posicionar caçadores. No começo, Semmes se beneficia do caos e da novidade. Um navio confederado no Atlântico parece quase impossível. Depois vira a possibilidade. Depois vira a ameaça esperada. E a ameaça esperada é a ameaça mais fácil de combater. Por isso, Semmes precisa ser imprevisível. Ele alterna áreas de operação, muda rotas, evita ficar muito tempo em um mesmo teatro. Ele entende ventos e correntes como quem entende ruas de uma cidade. Ele sabe que certas rotas comerciais
são mais prováveis em determinadas épocas. Ele sabe que o Caribe é encruzilhada, que o Atlântico Norte é corredor, que o Atlântico Sul pode ser refúgio e caça ao mesmo tempo. E ele sabe que cada decisão de rota é também decisão de risco. Mais navios para capturar, mais chance de encontrar um navio de guerra, e os navios de guerra da União existem, eles estão lá fora procurando. Alguns são rápidos, alguns são bem armados, alguns têm comandantes que querem a glória de capturar o Alabama como troféu. E Semmes sente isso como pressão constante, mesmo quando não vê ninguém, porque a caça não precisa estar visível para ser real. Basta a possibilidade. A fumaça de carvão no horizonte volta como refrão. Às vezes é mercante a vapor, gordo, carregado, perfeito. Às vezes é um navio que pode correr. Às vezes é um caçador. E em cada caso, Semmes precisa decidir rápido, aproximar, evitar, disfarçar, acelerar, usar vela, usar vapor, economizar carvão, gastar carvão. Cada decisão tem custo. Carvão gasto hoje pode faltar amanhã. Carvão economizado hoje pode significar perder uma presa valiosa. E, no fundo, o Alabama é um navio que vive de escolhas. Há um detalhe que separa um corsário amador de um comandante como Semmes. Ele entende que capturar não é só destruir, é também colher. Colher informação. Um mercante capturado traz jornais, cartas, boatos, listas de navios esperados em portos, preços de carga, notícias de movimentos navais. Semmes lê isso como quem lê mapa. Ele transforma papel em vantagem. Ele sabe que, no mar, informação é tão valiosa quanto pólvora. E assim, captura após captura, o Alabama constrói sua reputação. Não é uma reputação de massacre, é uma reputação de eficiência. Semmes não está ali para matar tripulações mercantes. Ele está ali para quebrar o comércio. Isso não torna a guerra menos brutal. Apenas muda o tipo de brutalidade. É a brutalidade do incêndio, da perda, do medo, do deslocamento. É a brutalidade de transformar o oceano, que para muitos era estrada de trabalho, em território de ameaça. Enquanto isso, em Londres e Washington, a história do Alabama começa a se transformar em algo maior do que Semmes. O navio vira símbolo de uma questão internacional. Até que ponto um país neutro pode permitir que sua indústria alimente uma guerra alheia? Até que ponto não armamos aqui é desculpa quando o casco sai pronto para receber canhões em alto mar? Essas perguntas não são feitas no convés, mas elas pairam sobre ele como nuvem. Semmes, talvez, não pense nisso a cada captura, mas ele sente o efeito. Portos neutros ficam mais cautelosos. Autoridades aplicam regras com mais rigor. O tempo permitido em ancoragem é contado. A quantidade de carvão vendida é limitada. Reparos são negados ou reduzidos, e cada restrição é uma corda apertando. No início, o Alabama ainda tem frescor de navio novo, casco limpo, velocidade alta, máquina respondendo bem. Isso dá a Semmes uma margem de manobra que ele sabe que não vai durar para sempre. O mar é um inimigo silencioso. Cracas começam a se agarrar ao casco. O metal começa a sofrer. A madeira começa a trabalhar. E a cada milha, o navio envelhece, mas por enquanto ele é jovem. E jovem, no mar, significa perigoso. Semmes, com seu jeito contido, quase professoral em alguns relatos, com sua crença na lei do mar e na honra naval, com sua disciplina de oficial de carreira, está no comando de uma arma que parece contradizer tudo isso. Uma arma feita para atacar propriedade civil, para queimar navios que não têm como se defender, para viver de portos que não são seus e de regras que ele precisa contornar. Ele resolve essa contradição com linguagem e com ritual. Ele chama de captura legítima, ele registra, ele trata prisioneiros de modo a sustentar a própria imagem. Ele mantém o Alabama como navio de guerra, não como bando, e ainda assim, quando o fogo pega em um mercante e a fumaça sobe, não há retórica que apague a cena. Homens em botes, olhando para trás, o casco inclinando, o estalo final.
A água engolindo o que antes era trabalho e esperança, e ao longe, o Alabama já se afastando, porque ficar parado é convite para a morte. A campanha do Alabama começa, portanto, como uma combinação rara: engenharia britânica, diplomacia ambígua, logística clandestina e comando profissional. Um navio nascido de brecha legal, armado fora do alcance direto da lei, que tentava impedi-lo, e lançado ao oceano como predador de rotas comerciais, e a cada captura, Semmes reforça uma ideia que a União não pode ignorar. Não é preciso ter frota para causar dano estratégico. Basta um navio bem escolhido, bem comandado e uma guerra que ataca o nervo do inimigo, em vez de seus músculos. Só que músculos aprendem. Músculos se adaptam e, enquanto o Alabama queima cascos e espalha medo, o mundo ao redor começa a se reorganizar. Governos, marinhas, portos, regras. A janela de liberdade que Semmes tem em 1862 não é eterna. Ela está aberta agora. O vento está favorável agora. A fumaça de carvão no horizonte, por enquanto, ainda pode ser sinal de presa, mas em algum lugar ela já começa a ser sinal de cerco. O mar, quando se abre diante do Alabama, não é um cenário romântico de gravuras, é uma planície viva, áspera, que muda de humor em minutos. Há dias em que o Atlântico parece vidro escuro, ondulação baixa, o navio deslizando com uma elegância quase insolente, velas cheias, e a hélice trabalhando só o suficiente para manter o ritmo. E há dias em que o vento vem atravessado, o céu desce, a chuva vira agulha, e o convés se transforma num chão escorregadio, onde cada cabo molhado é uma serpente. Nesses dias, o Alabama não caça. Nesses dias ele sobrevive porque a guerra de corso, por mais calculada que seja, continua sendo guerra feita com madeira, ferro, vapor e homens encharcados. Semmes sabe que o auge de um navio começa no dia em que ele é comissionado e termina no dia em que o mar começa a cobrar juros. E o mar cobra sempre. Primeiro com pequenas coisas, uma válvula que não fecha perfeito, uma vibração estranha na máquina, um rangido novo no mastro. Depois, com o invisível que é o mais cruel, o casco sujo, cracas, algas, uma barba de vida marinha, que cresce embaixo da linha d'água e rouba nós de velocidade, como quem rouba fôlego de um corredor. Um corsário vive de velocidade. Perder um nó é perder uma chance. Perder dois é perder a vida. Mas, por enquanto, no fim de 1862 e entrando em 1863, o Alabama ainda é um animal jovem. E Semmes o usa como tal, não como um gladiador que busca a arena, mas como um predador que escolhe a hora e o lugar. Ele se move por rotas comerciais como quem conhece atalhos de uma cidade. Ele não precisa ver o inimigo para senti-lo. Basta imaginar onde o comércio passa, onde o seguro é mais caro, onde a carga é mais valiosa, onde a notícia de um navio queimado vai doer mais. A rotina se repete até virar liturgia. No horizonte, uma vela. Às vezes, uma coluna fina de fumaça de carvão, aquela assinatura moderna que denuncia um vapor antes mesmo de se ver o casco. O Alabama ajusta o rumo, economiza vapor quando pode, guarda carvão como quem guarda munição, aproxima-se com calma, muitas vezes sob bandeira neutra, porque no mar a primeira arma é a dúvida. Quando a distância encurta e já não há como fingir, vem o tiro de advertência, um estampido seco, um clarão breve, e a mensagem é universal. Pare, o mercante para porque sabe que correr é inútil, que resistir é teatro caro, e então começa a parte que Semmes faz questão de tratar como procedimento quase como audiência em tribunal. Um bote desce, um oficial sobe a bordo do mercante, pede os papéis, registro, manifesto, porto de origem, destino, natureza da carga. O capitão mercante, muitas vezes, tenta salvar o que pode com palavras. Somos neutros, levamos apenas, não sabemos. Mas o papel fala, e Semmes quer o papel.
porque o papel é a diferença entre corsário e pirata no mundo das chancelarias. Só que o oceano não se comove com distinções jurídicas. Para a tripulação do mercante, o que importa é o que vem depois. E o que vem depois, na maioria das vezes, é o mesmo: retirar homens, retirar o que serve e queimar o resto. Queimar um navio é um trabalho sujo e metódico. Não é um gesto de raiva, é uma operação. Primeiro, esvaziar o que pode ser útil: barris de água, farinha, carne salgada, ferramentas, velas sobressalentes, cordame, às vezes até peças de metal que possam ser reaproveitadas. Depois, preparar o incêndio, abrir escotilhas, espalhar material inflamável, garantir que o fogo não morra por falta de ar e então acender. O fogo começa tímido, como se hesitasse, e de repente a fumaça sobe, grossa, negra, e o cheiro de madeira queimando se mistura ao cheiro de carvão e óleo do próprio Alabama. O casco estala, como se reclamasse. O calor faz o metal gemer. E quando a estrutura cede, há um momento em que o navio parece se curvar, como se fizesse reverência ao mar antes de desaparecer. Semmes não fica para assistir. Ele não pode. Cada minuto parado é um convite para que a fumaça de carvão no horizonte seja de um caçador, não de uma presa. O Alabama se afasta e a fogueira fica para trás como farol invertido. Não guia, denuncia. A campanha, nesse auge, não é apenas uma sequência de capturas. É uma guerra econômica em estado puro. O norte pode ter fábricas, ferrovias, exércitos, mas o norte também tem armadores, seguradoras, investidores, gente que vive de números e previsibilidade. E Semmes ataca exatamente isso. A confiança. Um navio queimado não é só madeira perdida. É prêmio de seguro pago, é frete encarecido, é rota desviada, é mercadoria atrasada, é carta que não chega, é rumor que se espalha em docas e escritórios. O Alabama não precisa afundar a economia da União para ser estratégico. Ele precisa tornar o oceano caro, e o oceano fica caro. O nome Alabama começa a aparecer em conversas de corretores e capitães como se fosse uma tempestade com data incerta. Alguns mercantes passam a navegar armados, com pequenos canhões que servem mais para a consciência do que para a defesa. Outros esperam escolta, outros mudam rotas, preferem caminhos mais longos, mais caros, mais lentos. E cada navio de guerra da União, destacado para escoltar comércio, é um navio a menos, apertando o bloqueio do Sul. É aí que Semmes encontra sua vitória invisível. Ele obriga o inimigo a gastar força para proteger o que antes era dado como garantido. Mas o Alabama também carrega um problema que cresce a cada milha: prisioneiros. Capturar dezenas de navios significa acumular dezenas, depois centenas de homens, e homens, no mar, são logística, são comida, água, espaço, disciplina, risco de doença. O Alabama não foi feito para ser prisão flutuante. Os beliches não se multiplicam por patriotismo. O ar no entreconvés fica pesado, mistura de suor, sal e carvão. A tensão cresce, porque prisioneiro é, por definição, alguém que espera uma chance. E Semmes, que se orgulha de ser oficial regular, não quer que seu navio vire um barril de pólvora humano. Então ele faz o que pode dentro das regras e das conveniências. Transfere prisioneiros para navios capturados que são liberados sob compromisso ou desembarca em portos neutros quando consegue. E cada desembarque é um ato público. Um navio confederado entrando em porto estrangeiro é notícia, é protesto diplomático. É cônsul americano escrevendo cartas furiosas. É autoridade portuária medindo cada gesto com régua de neutralidade. Neutralidade no papel é simples. No cais é um labirinto. Quantas horas um beligerante pode ficar? Quanta água pode comprar? Quanto carvão pode receber? Pode recrutar? Não pode. Mas marinheiro é uma criatura de fronteira. Ele muda de navio por salário, por aventura, por fuga.
Semes precisa de homens, porque a campanha desgasta. Doenças aparecem, acidentes acontecem, deserções existem, e ele precisa repor, sem parecer que repõe. Contratar para uma viagem, pagar discretamente, evitar escândalo. A União observa, sempre, e a União aprende. No começo, o Alabama é surpresa, depois vira padrão. E padrão é algo que se combate com um sistema. O Norte tem sistema, tem consulados em portos do mundo, tem telégrafo, tem jornais, tem uma marinha que, mesmo espalhada, pode coordenar. Cada mercante que escapa e chega a um porto, com a história do Alabama, alimenta um mapa invisível. Latitude aproximada, data, direção, tipo de presa, rumores de onde ele vai reabastecer, e esse mapa, em Washington, vira ordens. Semi sente a mudança, como quem sente o tempo virar. Não é um evento único, é uma pressão crescente. Portos neutros ficam mais frios, autoridades ficam mais rígidas. O carvão, que antes se comprava com alguma facilidade por intermediários, passa a ser limitado, atrasado, negado. Porque vender carvão a um corsário é, na prática, prolongar sua vida. E governos neutros começam a entender que cada saco de carvão pode virar um incidente internacional. Carvão de novo, sempre carvão. O Alabama pode cruzar oceanos à vela, e isso é sua vantagem, mas a vela não persegue. A vela não escolhe distância. A vela depende do humor do vento. Para caçar e para fugir, o vapor é rei, e o vapor bebe carvão como um animal faminto. Reabastecer é uma operação que transforma o convés em mina. Homens em fila, sacos rasgando, poeira negra entrando nos poros, nos olhos, nos pulmões, tudo fica sujo, tudo fica pesado. E, enquanto isso, o navio está vulnerável, parado ou quase parado, com a atenção dividida entre a necessidade e o medo. Semes administra essa vulnerabilidade com a mesma frieza com que administra capturas. Ele escolhe pontos de encontro no mar quando pode. Longe de portos, longe de olhos, 2 navios lado a lado em mar aberto, cabos esticados, o balanço ameaçando esmagar cascos e o tempo correndo. Porque o tempo, nessa guerra, é inimigo tão real quanto qualquer canhão. E o tempo também trabalha dentro do Alabama. A máquina, por melhor que seja, não é eterna. Caldeiras sofrem, tubulações vazam, peças se desgastam. O sal corrói, o calor dilata, a vibração solta parafusos. Um navio de guerra com base e doca pode parar, desmontar, consertar. Um corsário sem porto seguro conserta como dá. Remenda, ajusta, improvisa, e cada improviso é uma dívida que será cobrada mais tarde. Mesmo assim, 1863 é o ano em que o Alabama parece estar em toda a parte. Atlântico Norte, Caribe, depois descendo para águas mais quentes e rotas menos patrulhadas. A escolha não é só geográfica, é psicológica. O Norte espera o Alabama. Em certos corredores, Semes tenta escapar da expectativa. Ele procura áreas onde a notícia chega mais devagar, onde a caça é mais dispersa, onde mercantes ainda navegam com a confiança de quem não acredita que a guerra possa alcançá-los tão longe. E alcança. O Atlântico Sul tem outro cheiro, outra luz. O céu parece maior. A água, às vezes, tem um azul que engana, como se fosse mais gentil. Mas o trabalho é o mesmo. O ritual se repete. Parar, papéis, prisioneiros, fogo. Fumaça de carvão no horizonte e, ao fundo, sempre, a sensação de que o mundo está ficando menor por causa do telégrafo, por causa de consulados, por causa de navios, que agora podem receber ordens e notícias com rapidez inédita. Há escalas na região do Brasil, e isso não é detalhe exótico, é parte da lógica. Portos brasileiros são pontos de comércio global, cheios de bandeiras e cheios de interesses, e para um corsário, um porto, assim é tentação e armadilha. Tentação porque há suprimentos, há reparos possíveis, há notícias, há chance de desembarcar prisioneiros. Armadilha porque há olhos, olhos de cônsules, olhos de capitães que escrevem cartas, olhos de autoridades que não querem que sua neutralidade seja questionada. O Alabama, quando aparece,
não é apenas um navio, é um evento que obriga todo mundo a tomar posição, nem que seja a posição de não me envolvo. Semmes navega por esse teatro com cuidado. Ele sabe que um erro diplomático pode ser tão fatal quanto um erro de navegação. Um porto que o expulsa cedo demais pode deixá-lo sem carvão. Um porto que o acolhe demais pode virar escândalo e fechar portas futuras. E portas futuras importam porque o Alabama não tem casa. Ele tem apenas o mar e a tolerância alheia. Enquanto isso, a tripulação vive uma vida que alterna tédio e choque. E isso corrói por dentro. O tédio é manutenção. Limpar canhões, raspar ferrugem, costurar vela, ajustar cordame, vigiar caldeiras, medir consumo de carvão, fazer exercícios de tiro, que gastam munição e revelam posição. O choque é captura, incêndio, prisioneiros, risco de resistência, risco de aparecer um navio de guerra no momento errado. E no meio, há o fator humano, homens de diferentes línguas, diferentes lealdades, unidos por salário e por disciplina. Semmes precisa manter esse conjunto funcionando como máquina. E ele faz isso com regras claras, punições quando necessário e uma espécie de orgulho profissional. O Alabama não é um bando, é um navio, mas orgulho não substitui doca. E, conforme 1863 avança, o casco do Alabama começa a cobrar. A velocidade cai um pouco. Não o suficiente para ser óbvio em um dia calmo, mas o suficiente para preocupar um comandante que mede o mundo em nós. A máquina começa a exigir mais cuidado. Pequenos problemas viram rotina, e rotina de problemas é prenúncio. Ao mesmo tempo, a caça da União se torna mais inteligente. Não é só mais navios, é melhor coordenação, é a compreensão de que o Alabama precisa de carvão e, portanto, precisa de pontos de apoio. É a pressão diplomática sobre governos neutros para limitar abastecimento. É a vigilância sobre navios de carvão suspeitos. É o uso de informações de mercantes capturados e liberados. É a tentativa de prever, não apenas reagir. Semmes responde com mobilidade. Ele faz o que sempre fez. Muda de área, muda de ritmo, evita ficar preso a um padrão. E por um tempo, funciona. O Alabama continua capturando e destruindo. Continua sendo notícia, continua sendo fantasma que deixa fogueiras no mar. Mas há um limite físico que não se negocia com astúcia. Um navio precisa de docagem, precisa ser colocado em seco, precisa ter o casco limpo, precisa ter reparos estruturais feitos com calma, precisa de revisão profunda de máquina. Isso não se faz com remendo em alto mar. Isso não se faz com martelo apressado em porto neutro sob relógio de neutralidade. E quanto mais tempo Semmes adia, mais o Alabama se aproxima do ponto em que sua maior arma, a velocidade, deixa de ser garantida. E quando a velocidade deixa de ser garantida, a guerra de corso muda de natureza. Ela deixa de ser escolha e vira aposta. A fumaça de carvão no horizonte, que antes podia significar presa fácil, passa a significar também ameaça real. Porque um caçador, que antes ficava para trás, agora pode encurtar distância. Um navio de guerra que antes Semmes evitava com folga, agora exige manobra perfeita, vento favorável, carvão suficiente, máquina obediente. E máquina cansada não obedece como antes. Há também o desgaste moral de viver sempre no limite. Semmes, por mais disciplinado que seja, carrega a responsabilidade de cada decisão. Ele sabe que um erro não significa apenas perder um navio. Significa perder uma campanha inteira, perder homens, perder a própria utilidade estratégica para a confederação. E ele sabe que, ao contrário de um comandante com base, ele não tem para onde recuar. Não há porto confederado esperando com doca e proteção. Há apenas o oceano e portos neutros que podem fechar a porta a qualquer momento. E ainda assim, ele continua, porque parar seria admitir que a janela se fechou, e a janela, embora esteja se estreitando, ainda está aberta o suficiente para mais uma captura, mais um incêndio, mais um golpe no seguro, mais um rumor em docas. O auge do Alabama é feito dessa contradição. Ele é mais famoso do que nunca e, ao mesmo tempo,
mais vulnerável do que nunca. Quanto mais ele aparece nos jornais, mais gente o procura. Quanto mais navios ele queima, mais fumaça ele deixa no caminho. Quanto mais prisioneiros ele desembarca, mais testemunhas ele cria. E testemunha, no século do telégrafo, é arma. Semmes tenta compensar com inteligência, ele recolhe jornais de cada presa. Lê notícias como quem lê vento. Ele procura saber onde estão esquadras da União, quais navios foram destacados para caça, quais portos estão mais hostis, quais ainda permitem carvão com alguma discrição. Ele transforma cada captura em coleta de dados. Mas dados não limpam casco. Dados não substituem doca. E então, no fim de 1863 e começo de 1864, a necessidade de reparo deixa de ser preocupação e vira urgência. O Alabama precisa de um lugar onde possa ser realmente consertado. Um lugar com estaleiro capaz, com doca seca, com tolerância política suficiente para permitir que um navio confederado, famoso e controverso, permaneça tempo bastante para voltar a ser rápido. Só que o mundo agora está menos tolerante. A pressão americana sobre governos europeus é constante. A neutralidade, que antes era uma palavra elástica, começa a endurecer. E Semmes, que viveu de elasticidade, sente o cerco não como um anel de navios visíveis, mas como uma rede de restrições. Menos carvão, menos tempo, menos portas, menos margem. A fumaça de carvão no horizonte continua aparecendo. Às vezes é mercante, às vezes é vapor neutro, às vezes é algo que faz o Alabama mudar de rumo sem hesitar. E cada mudança de rumo, cada aceleração, cada hora de vapor é carvão queimado e máquina forçada. O navio vai ficando mais cansado, justamente quando precisa estar mais alerta. No convés, os homens percebem, marinheiro percebe pelo som, pelo jeito que a hélice vibra, pelo tempo que leva para ganhar velocidade, pelo esforço extra para manter o mesmo ritmo, e percepção vira conversa. Conversa vira inquietação. Inquietação em navio sem porto é perigo. Semmes precisa manter a disciplina e, ao mesmo tempo, manter a esperança de que haverá reparo, haverá descanso, haverá continuidade, porque a campanha só faz sentido se continuar. E é aí que o auge começa a se inclinar para o declínio, não por derrota em batalha, mas por desgaste acumulado e por mundo que se fecha. O Alabama ainda é capaz de morder, ainda é capaz de queimar, ainda é capaz de assustar, mas ele já não é o mesmo animal solto de 1862. Ele é um animal famoso, rastreado, com o corpo pedindo cuidado e com caçadores aprendendo seus hábitos. Semmes, que construiu sua reputação como comandante, que escolhe suas brigas, começa a sentir que o oceano está ficando pequeno demais para escolhas. E quando um comandante perde a capacidade de escolher, ele se aproxima do tipo de confronto que sempre evitou. O confronto inevitável, aquele em que a fumaça de carvão no horizonte não é sinal de presa, mas de destino. Cherbourg aparece como uma linha cinza no horizonte, uma costa que não promete vitória nem refúgio, promete apenas ferro, doca, ferramentas e a chance de raspar do casco aquela barba de cracas que rouba a velocidade como ladrão silencioso. É junho de 1864 e o Alabama chega cansado, cansado de milhas, cansado de improvisos, cansado de viver de vento e carvão como quem vive de esmolas. O Canal da Mancha tem um ar diferente do Atlântico aberto. Mais tráfego, mais olhos, mais regras. O mar aqui não é deserto, é avenida, e numa avenida, um navio famoso não passa despercebido. O Alabama entra no porto francês, com a dignidade que Semmes sempre cultivou: bandeira, disciplina, formalidade. Mas por trás da cerimônia, há urgência. O navio precisa de docagem, precisa de reparos sérios na máquina, na estrutura, no casco. Precisa de tempo, e tempo, em porto neutro, é mercadoria política. Cherbourg
É um lugar de pedra clara e vento salgado, com fortificações que olham o mar como se esperassem uma frota inimiga desde Napoleão. Há estaleiros, há docas, há operários, há também diplomatas. E há, inevitavelmente, o outro lado do espelho. O cônsul americano, os agentes, as cartas que correm para Paris e para Londres, os telegramas que atravessam fios como se fossem tiros invisíveis. A notícia de que o Alabama está em Sherbrooke não é apenas notícia, é convocação. E a fumaça de carvão no horizonte, aquela assinatura moderna que Semmes aprendeu a temer e a usar, aparece do lado de fora como resposta. O USS Kearsarge chega e fica ali, não dentro do porto, porque não pode, mas do lado de fora, como um cão de guarda que sabe que a presa precisa sair para respirar. O Kearsarge não precisa atacar, basta esperar, basta existir. O bloqueio, aqui, não é uma linha de navios, é uma ideia. Um navio de guerra da União, estacionado na boca do porto, transforma a neutralidade francesa numa gaiola. Semmes pode ficar um tempo, mas não pode ficar para sempre. Pode pedir doca, mas a doca exige autorização, exige calma, exige que a França aceite o risco de ser acusada de favorecer a Confederação. E a França, como a Inglaterra, como qualquer potência europeia, joga xadrez com a guerra americana, sem querer sujar as mãos demais. Dentro do Alabama, a presença do Kearsarge muda o ar. O navio, que viveu de movimento, está parado. E um corsário parado é um corsário que começa a ser medido, pesado, calculado. Os homens olham para fora e veem o inimigo como uma sombra fixa. Não é mais a caça abstrata do oceano, é um casco real, um mastro real, uma ameaça com nome e bandeira. Semmes recebe visitas, cartas, recados. Há curiosos, há oficiais franceses, há gente que quer ver de perto o navio que virou lenda de jornal. E há também a pressão invisível. Quanto mais tempo o Alabama fica, mais a União pode concentrar forças, mais navios podem chegar, mais a saída se estreita. O Kearsarge é um, pode virar 2, 3. E então não haverá duelo. Haverá a execução. O comandante confederado, que sempre preferiu escolher o momento e o lugar, agora está diante de uma escolha, que não é escolha. Se ficar, apodrece politicamente e mecanicamente. Se sair, enfrenta um navio de guerra, preparado, descansado, com suprimentos, com casco limpo, com tripulação treinada para um combate, que Semmes sempre evitou. Um duelo de artilharia em mar, relativamente próximo da costa, diante de testemunhas europeias, com regras não escritas de honra naval pairando no ar como neblina. Há também um detalhe que pesa como chumbo. O Alabama, apesar de famoso, não é um encouraçado, é um cruzador corsário, rápido quando está limpo, bem armado para intimidar mercantes e para escapar de caçadores, mas não feito para trocar tiros prolongados com um navio de guerra que veio para isso. E o Alabama está sujo, está gasto, está com a máquina pedindo misericórdia. A doca seria a cura, mas a doca talvez não venha. Semmes, homem de letras e de disciplina, entende o teatro. Ele sabe que sua reputação e a reputação da Confederação no mar está em jogo. Um corsário que se esconde em porto neutro, que pede proteção indefinida, vira alvo de desprezo. Um corsário que sai e luta, mesmo em desvantagem, vira outra coisa. Vira oficial de marinha no sentido clássico, aquele que aceita o combate quando o combate se impõe. E Semmes sempre quis ser visto assim, não como pirata, não como ladrão de comércio, como comandante. Então ele manda recado, um desafio formal, uma mensagem que atravessa a água curta entre porto e mar aberto. O Alabama sairá para lutar. O Kearsarge aceita. E Cherbourg, de repente, vira arena, sem precisar dizer que é na manhã de 19 de junho de 1864, o dia nasce com aquela luz do norte, clara e fria, que faz o mar parecer aço polido.
A gente nas colinas, nas muralhas, nos cais. Binóculos, lunetas. Barcos pequenos se aproximando para ver melhor. A França, oficialmente neutra, vira plateia. E a plateia, mesmo silenciosa, muda o peso de cada decisão. Porque agora cada manobra será vista, comentada, escrita, enviada por telegrama. O combate não será apenas combate, será narrativa. O Alabama sai do porto escoltado por um navio francês até o limite das águas territoriais, porque neutralidade também é protocolo. O casco confederado desliza com uma elegância que tenta esconder o cansaço. No convés, os canhões estão prontos. Os homens em seus postos. O cheiro de pólvora ainda não existe, mas já é imaginado. O silêncio antes do primeiro tiro é sempre o mesmo, seja em Trafalgar ou em Cherbourg. Um silêncio cheio de pequenos sons, o rangido de madeira, o bater de ondas, o comando curto, o metal tocando metal, o Kearsarge espera do lado de fora, com a calma de quem não precisa provar nada além do que veio fazer, e há um segredo nele, um segredo que não é visível à distância. Proteção improvisada, correntes de ferro penduradas ao longo do costado, ou escondidas por tábuas, uma espécie de blindagem caseira que pode fazer diferença quando os projéteis começarem a bater. Não é magia, é preparação. É o tipo de preparação que um navio de caça, com base e apoio, pode fazer. O Alabama, vivendo de fuga e captura, não teve esse luxo. Os dois navios começam a manobrar. Não é uma corrida frontal, é um círculo, uma dança pesada. Cada um tenta manter o outro a uma distância que favoreça seus canhões. Cada um tenta apresentar o melhor ângulo, proteger o que é vital, expor o que é menos importante. O mar, relativamente calmo, permite precisão. E precisão, em duelo de artilharia, é sentença. O primeiro tiro rompe o ar como se rasgasse um pano. Depois outro. E então a cadência se instala. Estampidos, fumaça branca e cinza, o recuo dos canhões, o grito de comando, o correr de homens com cartuchos, o calor subindo, a fumaça de carvão no horizonte, refrão de caça e fuga. Agora se mistura a fumaça de pólvora ao redor. O horizonte deixa de ser linha, vira a parede. O Alabama atira com vontade. Semmes sabe que precisa causar dano rápido, talvez decisivo, antes que o desgaste do navio e a vantagem defensiva do inimigo se imponham. Seus artilheiros trabalham sob pressão. E trabalhar sob pressão no mar é trabalhar sobre um chão que se move, com o vento mudando, com o navio girando. Cada disparo exige cálculo e instinto às vezes erra. O Kearsarge responde com método. Seus tiros parecem mais regulares, mais controlados, e pouco a pouco o combate revela sua lógica cruel. Não basta acertar, é preciso acertar onde dói. Um projétil que atravessa a madeira e explode no lugar certo transforma um navio em inferno. Um projétil que bate e não explode é apenas barulho e buraco. Há um momento em que o Alabama parece ter chance. Alguns tiros atingem o Kearsarge. Há impacto. Há lascas voando, mas a proteção de correntes absorve parte do que poderia ser fatal e o Alabama, ao contrário, começa a sentir golpes que não perdoam. Um projétil abre caminho. Outro atinge perto da linha d'água. A água entra, primeiro como infiltração, depois como fluxo. E água, em navio de madeira e ferro, é inimigo que não se combate com bravura, mas com bombas e baldes, com homens correndo para estancar, com carpinteiros tentando tapar buracos, enquanto o navio continua girando e atirando. O combate dura cerca de 1 hora, mas no convés parece uma vida inteira comprimida. O calor, a fumaça, o barulho, o cheiro de pólvora e madeira queimada, o grito de feridos. A disciplina é testada, não pelo medo abstrato, mas pela tarefa concreta: carregar, apontar, disparar, recuar, limpar, repetir e, ao mesmo tempo, ouvir o som mais temido de todos, o som da água, onde não deveria haver água. Semmes observa, calcula, decide. Ele não é um homem de gestos teatrais.
É um profissional e o profissional reconhece quando a máquina não aguenta mais. O Alabama começa a adernar. A linha d'água sobe, onde não deveria. As bombas trabalham, mas não vencem. A velocidade, já comprometida pelo casco sujo, agora é comprometida pelo peso da água. E um navio que perde velocidade em combate, perde também a capacidade de escolher distância, de escolher ângulo, de escolher vida. A bandeira confederada ainda está lá, e isso importa, porque render-se para um comandante como Semmes é decisão que carrega vergonha e responsabilidade, mas afundar com o navio, por outro lado, não é heroísmo automático. Pode ser desperdício de vidas. E Semmes, que sempre tratou prisioneiros com uma formalidade quase jurídica, não quer transformar seus próprios homens em prisioneiros do mar. Ele manda sinalizar rendição, mas o mar e a fumaça confundem. O Kearsarge, em meio ao combate, não percebe de imediato. Os tiros continuam por instantes que parecem eternos, e então, quando a rendição é reconhecida, a artilharia cessa. O silêncio que vem depois é quase mais violento do que o barulho anterior, porque agora se ouve tudo: o estalar de madeira, o sibilar de vapor, o gemido de metal, o bater da água entrando. O Alabama está condenado. Semmes dá ordem de abandonar o navio. Botes são baixados às pressas. Homens pulam, alguns nadam. A água do Canal da Mancha não é tropical, ela morde. E enquanto isso, o navio que queimou tantos mercantes agora enfrenta seu próprio ritual final. Não o fogo, mas a submersão. Ele afunda devagar o suficiente para ser visto, para ser lembrado. O casco some, o mastro desaparece, a bandeira vai com ele e o mar fecha, como se nada tivesse acontecido, deixando apenas destroços e homens na água. O Kearsarge começa a resgatar sobreviventes. Isso também é parte da honra naval. Depois do combate, salvar quem pode ser salvo. Mas o resgate é limitado por botes, por tempo, por prudência. E é nesse intervalo, nesse caos de homens na água e botes indo e vindo, que aparece um terceiro elemento. Um iate britânico, o Deerhound, que estava por perto como espectador e que agora vira instrumento de fuga. Semmes, ferido, exausto, é recolhido pelo Deerhound junto com outros oficiais confederados, e o iate, sob bandeira britânica, não tem obrigação de entregar esses homens à União. Ele pode levá-los para onde quiser. Leva-os para Inglatio, a Inglaterra. É uma fuga que irrita profundamente os americanos, porque transforma uma vitória naval clara em um desfecho incompleto. O comandante inimigo escapa, o Alabama afunda, mas Semmes não é capturado ali, no palco, diante da Europa. Ele sai de cena por uma porta lateral, como alguém que conhece as regras e as brechas do mundo. Na Inglaterra, Semmes é recebido com uma mistura de curiosidade e simpatia que diz muito sobre a época. Há setores britânicos que veem a Confederação com olhos econômicos, políticos, até românticos. Há também quem veja Semmes como um profissional do mar, um homem que lutou e perdeu com coragem. E há, claro, a diplomacia. A Inglaterra, oficialmente neutra, mas sempre sob suspeita americana de ter ajudado demais os confederados, suspeita que não nasce do nada, porque o Alabama, afinal, nasceu em estaleiro britânico. Semmes não fica parado. Ele tenta voltar ao serviço confederado. A guerra ainda não acabou. E ele ainda é útil, nem que seja como símbolo. Ele atravessa o Atlântico de volta, encontra caminhos, chega à Confederação, que já não é a mesma de 1861. O Sul está exausto. O bloqueio aperta. As cidades sentem fome. As ferrovias rangem. O exército de Lee está encurralado em campanhas que parecem sempre no limite. A Marinha Confederada, pequena e improvisada, tenta resistir com o que tem. Alguns navios, minas, baterias costeiras, coragem e desespero. Semmes recebe posto e responsabilidades em terra e em água, conforme a Confederação tenta reorganizar o que resta. Ele é promovido a contra-almirante, um título que carrega prestígio, mas que na prática
não cria navios do nada. A ironia é cruel. O homem que virou terror do comércio inimigo agora tem patente alta num país que está perdendo portos, perdendo estaleiros, perdendo capacidade de sustentar qualquer guerra no mar, e a guerra termina como termina uma guerra civil. Não com um único golpe, mas com uma sequência de colapsos. Cidades caem, exércitos se rendem, o governo confederado foge, e no fim, não há mais bandeira para içar, não há mais porto para sonhar. Há apenas a realidade dura de um país reunificado que precisa decidir o que fazer com seus antigos inimigos. Semmes, por ter sido oficial da Marinha dos Estados Unidos antes de ser confederado, é um caso especialmente sensível. Para muitos no Norte, ele não é apenas inimigo, é traidor. Para muitos no Sul, ele é herói. E para o direito internacional, ele é algo ainda mais complicado. Comandante de um navio construído em país neutro, que causou danos enormes ao comércio americano, o nome Alabama já não é apenas nome de navio, é nome de problema. Após a rendição, Semmes é preso por um período. Não é uma prisão longa, como a de alguns líderes políticos confederados, mas é prisão suficiente para marcar. Ele é levado, detido, interrogado. O clima no pós-guerra é de vingança contida e de reconstrução forçada. O governo federal precisa punir sem incendiar de novo, precisa reintegrar sem esquecer, e homens como Semmes ficam no meio desse dilema. Ele acaba libertado. Então, começa outra vida, uma vida que parece, à primeira vista, anticlimática, para quem comandou um navio que queimou dezenas de mercantes. Mas é justamente aí que a biografia ganha textura. Semmes volta ao que sempre teve, além do mar: a lei, a escrita, a capacidade de argumentar. Ele se estabelece como advogado, e isso faz sentido. Semmes sempre tratou a guerra de corso como procedimento legal, como aplicação de regras marítimas, como algo que podia ser defendido em papel. Agora ele defende em tribunais e em textos. Ele escreve memórias, relatos, justificativas. Ele tenta fixar sua versão antes que a versão do vencedor se torne a única. E como todo memorialista, ele escolhe ênfases. Ele fala de honra, de disciplina, de tratamento humano aos prisioneiros, de legitimidade confederada. Ele minimiza o que poderia parecer pirataria. Ele insiste na linha que separa corsário de criminoso, porque essa linha, para ele, não é detalhe, é identidade. Mas o mundo não deixa o Alabama afundar em silêncio. O navio morto continua vivo em diplomacia. As reclamações do Alabama, Alabama Claims, viram um dos grandes contenciosos internacionais do pós-guerra. Os Estados Unidos acusam a Grã-Bretanha de ter falhado em sua neutralidade ao permitir a construção e a saída de navios como o Alabama, que devastaram o comércio americano. Não é apenas questão de orgulho, é questão de dinheiro, de seguro, de frete, de prejuízos calculados em cifras que doem. A disputa cresce, amadurece e acaba indo para a arbitragem internacional. Em 1872, em Genebra, um tribunal arbitral decide que a Grã-Bretanha deve pagar indenização aos Estados Unidos. É um marco, não só pelo valor, mas pelo método. Uma grande potência aceitando arbitragem para resolver disputa com outra. E no centro simbólico disso tudo está o nome do navio de Semmes. O Alabama, que foi arma de mobilidade e fumaça no horizonte, vira argumento em sala fechada, vira papel timbrado, vira precedente. Semmes assiste a isso como homem que ainda quer controlar narrativa. Para ele, é quase uma segunda batalha, travada não com canhões, mas com parágrafos. E há uma ironia que ele provavelmente sente na pele. O comandante, que se orgulhava de agir dentro da lei do mar, vê seu navio virar. Prova de que a neutralidade britânica foi, no mínimo, flexível demais. A mesma elasticidade que permitiu ao Alabama nascer e viver agora custa caro a Londres. E o nome de Semmes, mesmo quando não está no documento,
paira como sombra. Na vida civil, ele continua sendo figura pública no Sul, participa de debates, escreve e fala. O pós-guerra americano é um terreno de memórias em disputa. Quem foi patriota, quem foi rebelde, quem foi criminoso, quem foi soldado honrado, Semmes se encaixa perfeitamente nessa disputa, porque sua guerra foi diferente. Ele não comandou trincheiras, comandou um navio que queimava a propriedade civil. Para o norte, isso é ataque ao comércio, quase banditismo. Para o sul, é a única forma de atingir um inimigo industrialmente superior, e para a história, é um laboratório de guerra econômica. Ele envelhece com essa ambiguidade grudada nele como sal no uniforme. Não é o tipo de fama que se lava fácil. O homem que começou como oficial da Marinha dos Estados Unidos, que aprendeu disciplina e hierarquia sob a bandeira estrelada, termina como símbolo confederado, lembrado por um navio que não tinha porto, não tinha frota, não tinha retaguarda e ainda assim, por quase 2 anos, fez o comércio do norte navegar com medo. E o fim é silencioso, como costuma ser o fim de homens que viveram em barulho. Rafael Semmes morre em 1877. O século XIX ainda tem muito a acontecer. Novas guerras, novos navios, aço substituindo madeira, canhões mais precisos, torpedos, rádio, mas a história dele fica como uma fotografia de transição. O mundo em que vela e vapor convivem, em que neutralidade é jogo, em que um único cruzador pode virar arma estratégica e em que a fumaça de carvão no horizonte, aquela linha escura que anuncia presença, pode significar tanto a presa quanto o caçador. Porque, no fim, foi isso que Cherbourg mostrou com crueldade quase didática, enquanto Semmes pôde escolher distância, ritmo, rota, enquanto pôde transformar o oceano em labirinto e o comércio em alvo, ele venceu, do jeito dele, com mobilidade, inteligência, rotina metódica de parar, ler papéis, retirar tripulação, queimar casco e desaparecer. Mas quando o mundo apertou as portas, quando a política internacional endureceu a neutralidade, quando a tecnologia e a preparação do inimigo reduziram a margem, sobrou o duelo, e no duelo, diante da Europa, o Alabama afundou. O mar fechou por cima do casco, como sempre fecha, mas o nome ficou boiando por décadas, em jornais, em tribunais, em tratados, em memórias, e isso talvez seja a última contradição de Semmes. Ele fez guerra para destruir navios, no entanto, acabou construindo um dos casos mais duradouros da história marítima moderna. Um caso em que o fogo no convés virou cifra em arbitragem e a fumaça de carvão no horizonte virou sombra longa sobre a diplomacia.